Bem-vindos a mais um FocoCast, o podcast que entrevista aquelas pessoas que levam o foco a sério. Hoje nós iremos falar como o esporte e o autocuidado transformam vidas. E para isso eu trouxe aqui uma convidada mais do que especial, ela que é minha amiga, é a esposa de um querido amigo, o treinador Rogério Franco. Ela que é quase a Mulher Maravilha. É uma maravilha de mulher, mas só faltou a Marvel contratar ela, porque olha, tá faltando pouco, né? O nome dessa fera é Ana Cláudia Peraza e hoje nós estaremos falando sobre saúde e movimento. Ana, eu quero te dar boas-vindas, eu agradeço a oportunidade imensa. Eu não sei se o pessoal sabe, mas no último podcast o Rogério esteve aqui, a Ana veio prestigiar. E foi feito convite, e ela não deixa desafio para trás. Vocês vão perceber que ela é fibra, ela é raça total. E eu falei, Ana, vamos embora, vamos falar para a galera como que funciona exercício físico, como é que você faz para manter trabalho, exercício, e esse amor, essa paixão no coração. Né? Enquanto algumas pessoas dão desculpa, você está lá, cara, correndo, pedalando, levantando supino. E aí? Isso aí. Né? Então, hoje eu acho que vai ser muito produtivo. E a gente vai fazer um bate-papo bem familiar, que eu sinto em casa com vocês. Então, quero que o Rô compartilhe com a gente também, que a Ana sinta-se muito à vontade. E vamos nessa, vamos embora. Pessoal que está nos assistindo também, fiquem muito à vontade. Eu quero que vocês façam perguntas. Eu vou abrir aqui um momento para perguntas. E é uma noite bem leve para que a gente possa aproveitar ao máximo. Beleza? Isso aí. Vamos nessa? Vamos. Ana, me fala uma coisa. Eu estou curioso para saber, porque desde que eu cheguei nessa cidade eu escuto falar no seu nome. Uma pessoa muito, assim, dedicada, determinada. E acho que, assim, todas as pessoas que sabem e entendem sobre esporte na cidade conhecem você. Mas como que é a história da Ana até aqui? Né? Daquela Aninha pequenininha, será que sempre foi uma Ana que se movimentava? Né? Vem de uma família que tem irmãos, sempre foi, assim, raçuda. Como é que foi? Hoje eu sei que você é assim, mas e aí? Sempre foi assim ou não? Comecei na escola, né? Boa noite, gostaria de cumprimentar a todos, né? Obrigado por vocês estão aí assistindo esse super bate-papo. O meu nome é Ana Cláudia. Eu sou nascida e criada em Penápolis. Penapolense. Então, desde pequenininha, eu resido aqui em Penápolis. Então, a minha história começa a serelepe desde quando eu era pequenininha, porque a minha mãe teve 3 filhos e 3 filhas, né? Somos todas mulheres. E, no momento, ela trabalhava muito. Ela precisou trabalhar porque, infelizmente, teve uma separação do meu pai, então meu pai não foi presente. Então, desde pequenininha, do parquinho, já que estudava no EMEI Simone, ali agora onde é a nossa biblioteca municipal, o parquinho era ali. Então, desde aquela época, eu já ia sozinha para a escola, a tia levava, deixava lá. Então, desde essa época, eu já aprendi a me virar sozinha, né? Porque eles não tinham pai e era gente pela gente, né? E a mãe trabalhando. Então, desde essa época, a gente já aprendeu, já está se desprendendo, está fazendo as coisas sozinho. E aí, depois, eu fui para a escola, né? E eu me recordo bem na escola SESI, onde que a gente tinha educação física, né? Na época na minha época, né? Que eu sou novinha ainda, mas o tempo passa para todos, né? Então, na escola SESI, nós tínhamos muito educação física. Então, a gente tinha brincadeira de futebol, brincadeira de vôlei. Na própria escola, a gente tinha queima. Então, nessa época, a gente interagia muito com os outros alunos e com as outras crianças. Então, daí, eu já comecei a perceber como era gostoso praticar atividade física. Então, eu comecei na escola com a queima. Com a queima de pega-pega. E aí, depois, a gente saía da escola, a gente... onde eu morava, na Santa Terezinha, ficava muito as crianças na rua. Então, a gente ficava jogando até tarde. Era Bétia com lata de óleo. As crianças hoje em dia não sabem o que é lata de óleo, né? Porque logo parou de se produzir. Mas a gente usava lata de óleo lisa. Pegava um cabão de madeira lá e usava, arregaçava as bolinhas lá de Bétia, porque era cada tacada. Quebrava um vidro ali, outro aqui. Sumia a bolinha, porque caía na casa da tia. A senhora falava, não vou devolver, ou o cachorro comia a bolinha. E olha só, né, Rô? A gente nunca mais viu isso. É difícil pela... E brincava descalço, viu? Não tinha tênis, não. Se perguntar para uma criança atual, não sabe o que é bete. Não sabe o que é estourar a tampa de um dedão. Nossa. Não é a tampa do dedão? Estourava direto. A tampa do dedão, nossa, cara. Era direto. Ralado no joelho. Nossa. Até a geração da Ana, né? Como eu falei na outra conversa nossa. Até a geração da Ana, a gente tem a marca. Todo mundo tem a marca do ralado no joelho. Cotovelo. Era tudo arregaçado, mas feliz.
E Ana, você já se sobressaía por aí? Já, tipo assim, era de igual para igual com os meninos? Eu jogava futebol com os meninos, então eu falo pra você, eu falo que eu consegui ter essa independência, ter essa fibra, porque eu vi os meninos jogando futebol, eu queria estar no meio. Eu queria jogar, então eles não tinham dó. Metia a canelada, eu dava canelada, eles também davam canelada. Era igual para igual, não tinha essa não. Então eles derrubavam e jogavam, dava bolada, porque eles não queriam lá jogando, né? Entendi. Então, porque eu atrapalhava, né? Tentava fazer você não voltar mais. Aí que eu ficava falando, não, eu quero jogar e eu quero participar. Então, aí por isso que eu comecei a desenvolver essa parte. Aí eu falei, pô, quero brincar, quero participar. E aí na rua que era mais gostoso, porque a gente ficava até tarde, porque a gente brincava de pique-esconde, então a gente corria pelos quarteirões, se escondendo. Então, quem era o mais rápido para bater no pique ganhava. Então, eu percebi que eu tinha essa facilidade para correr. Sim. Então, já começou aí desde pequenininha, na infância. Que top, Ana. Aí, depois eu fui para outra escola, que eu fui estudar no Adelino Peters, né? E aí, lá também tinha educação física, mas aí foi uma coisa mais branda. Aí eu comecei a estudar, aí logo eu fui para a faculdade, né? Que eu fiz uma faculdade de enfermagem. E aí, o que aconteceu? Aí a gente perde um pouco esse foco, né? Sai um pouco das ruas, né? Fui estudar, aí procurei trabalhar. Aí, o que acontece? Ganhei uns quilinhos a mais. Eita. Porque parei de me exercitar. Eu fazia academia no Lago Azul, porque a minha mãe, ela, apesar de trabalhar muito, ela conseguia ir pro Lago Azul, né? Que joia. Ela é sócia no clube, então ela sempre priorizou fazer alongamento, fazer algumas atividades físicas. Então, como eu era pequenininha, eu estava ali, né? Eu acompanhava ela. Você tinha esse exemplo? Tinha base, a mãe fazia exercício? Graças a Deus eu tive. Minha mãe ia pro alongamento, tive uns professores bacana. E aí, a partir dos 14 anos, era aquela fase, né? Dos 13 para 14, que só pode participar da academia com 13 anos. Ou a partir dos 14. Você tem 13 anos, você não pode. Você tem que esperar aquele um ano. Então, é aquela coisa que você fica, pô, eu quero frequentar. Eu quero ir lá. Então, você fica naquela ânsia, né? De querer ir. Aí não podia. Então, foi marcante. Aí, na aula de alongamento, eu podia acompanhar a minha mãe, né? Na aula de alongamento, fazer caminhada lá dentro do clube. Então, essa parte foi muito bacana. Aí, eu tive isso comigo. Tá. Aí, o que aconteceu? Aí, depois disso, aí minha mãe começou a trabalhar, aí eu fui estudar. Então, eu acabei deixando isso um pouco de lado. Ganhou alguns quilinhos. Aí, ganhei uns quilinhos, cheguei aos 74 quilos. Eita! Aí, eu falei, quem lembra disso, hein? Eu cheguei aos 74 quilos. Aí, chegou um ponto que eu estava usando uma calça jeans, e a minha calça jeans, a minha barriga virou por cima do cos. Meu Deus. Aí eu falei, nossa. Aí caiu a ficha. Eu falei, ainda meu amigo falou, nossa, Aninha, você precisa fazer um exercício, hein? Você tá gordinha. Nesse dia a chave virou. Aí a chave virou. Eu falei, meu Deus, não é que você tem razão? Eu falei pra ele, porque eu falei, gente, ainda eu me lembro até hoje, eu fui limpar uma janela, que a gente tava no serviço, fui limpar uma janela e ele ficou segurando a escada. Aí foi aonde que aconteceu essa cena. Ai, e aí ele falou, foi aonde que, porque eu passei do 40 pro 42, passei do 42 pro 44, mas tá tudo bem, tem roupa, a gente vai colocando, vai vestindo, tá tudo bem. Normal, tô estudando, né? Normal, a gente cresce, eu não sou mais aquela moça que corria pra caramba. Tá tranquilo, porque a gente muda a chave, né? É aonde que a gente se perde. Então, eu gostaria de estar deixando um recado aqui hoje, para o pessoal não se perder. Porque hoje em dia, muito difícil o pessoal estar usando calça jeans. Então, no calça jeans que a gente percebe. Então, hoje em dia é muito roupa elástica, legging. Então, você coloca, você não percebe. Não percebe você que não a roupa vai se ajeitando, que a né? circunferência abdominal está aumentando. Então, a gente vai levando uma vida, a gente se olha no espelho, o companheiro olha, não percebe. Porque quem está em casa não percebe, você está no seu dia a dia, não Às vezes nota. quem está em casa está indo no mesmo ritmo. Exatamente, então, não percebe. Claro que hoje a referência é a mesma. É a referência mesmo. Não percebe, exatamente. Você sabe uma coisa que eu sempre gosto de dar um recado? E eu falo para quem está assistindo a gente, gostaria que vocês observassem, porque eu sempre digo uma coisa, é triste, mas eu escuto todo dia no consultório as pessoas que estão acima do peso falando assim, Thiago, faz muito tempo que eu não escolho mais roupa nas lojas. A roupa tem me escolhido. Aí é triste. É triste. Você fala, mas como assim a roupa te escolhe? Não, você chega lá, é a roupa que olha pra você e fala, vem, meu querido, só tem eu pra você. Geralmente então, é o pretinho básico, né? Você entendeu? O pretinho básico, aquele panão meio sem jeito, mas é o que tem. E ainda assim tem roupa, né? Porque antigamente não tinha. Era roupa de linho, a roupa não esticava. Não esticava a roupa. O alfaiate que fazia a roupa e você tinha que entrar no molde, Essa né? moda plus size é nova. Nova assim, né? Eu falo, se você pegar, sei lá, 15, 20 anos atrás... Não tinha medida para isso. Aquele tinha que mandar na costureira. Aquele modelo lá, né? Tinha que ir na o molde era Sim. aquele lá. A costureira não sabia fazer, mas como eu fazer um pano a mais aqui? Como é que eu vou... E se o pessoal que está assistindo a gente é esperto, aonde que a gente quer chegar? A gente está plantando semente no coração de vocês, porque veja só. Então, para pensar. Se você estivesse fazendo esporte,
treinando, condicionando, cuidando da sua saúde, do seu corpo, você não ia passar por esse tipo de frustração. A gente fala aqui da risada, mas quem conta isso para mim no consultório, conta triste, conta se emocionando. E isso foi em 2012 que aconteceu esse fato comigo. Por quê? E aí, por que eu cheguei nessa condição? Eu gostava muito de tomar milkshake. E eu comecei numa levada tão louca que eu ia tomar milkshake, eu pegava do grande e para aguardar a moça fazer o milkshake, eu pegava uma casquinha. Meu Deus. Então, enquanto o milkshake grande estava sendo preparado, eu ia tomando uma casquinha. E não fazia nada para gastar tudo isso. Então, quer dizer, além de estar excedendo as calorias diárias, eu ainda não fazia nenhuma atividade física para estar queimando essas calorias. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento nenhum, nem noção, nem passava pela minha cabeça. Putz, por que eu ia ingerindo? Não tinha conhecimento, porque nessa época as informações era menos acessadas, né? Uhum. Porque celular era não pouco. Tinha. Hoje a gente tinha. tem informação, naquela época não tinha. Então, às vezes, eu me lembro quando eu estava estudando, a gente não tinha acesso à internet, era computador de escada. Eu lembro que eu tinha que ir na biblioteca municipal, ficar na fila. Lembra o que fazia? Eu ia na biblioteca municipal, eu ficava na fila, agendada esperando a minha vez para poder fazer a pesquisa. E eu tinha 1 hora para poder fazer a pesquisa, tinha que fazer a pesquisa correndo, pegar as referências bibliográficas. Ou a partir de livros. Então, Sim. quer dizer, não tinha um podcast, não tinha um negócio no Instagram, falava, se você comer muito, você vai engordar, ou acontecer alguma coisa do tipo. Então, aí foi onde que me virou essa chavinha. Putz, 1,60 m, com 74 quilos, de cintura. Cheguei a 44, eu usei calça jeans 44, eu falei, nossa, aí eu falei, putz, já tava indo quase pro 46. Eu tô na minha cabeça, tá assim, ficou travada a imagem de você subindo na escada pra fazer o trampo e o pochete vindo pra cima do botão da calça. Virou feio. Amiga, eu quero saber de uma coisa, virou a chave ali, e aí, qual foi, aonde você foi buscar meios? O que você foi fazer depois que você ganhou essa... Puta, não tá legal. Não tá legal. E uma coisa que eu tinha em mente, como eu participava no Lago Azul, mas como todo mundo fala, lá no Lago Azul era muito difícil. A academia era de quarta e sexta pra mulher. Era separado. E terça e então, quer dizer, se eu pudesse ir só no dia que era de homem, esquece que eu não dava pra me fazer academia no clube. Entendi. E pra pagar a academia era muito caro. Hoje em dia, qualquer R$70, você paga uma mensalidade, você usa todo dia. Qualquer lugar que você vai na cidade tem um estúdio, academia ao ar livre. Então, você vai e faz. Então, o que acontece? Como todo mundo fala, eu não quero fazer academia. Eu detesto musculação. Então, eu falei, eu vou comprar uma bicicleta. Olha, bike, foi pra bike. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma bicicleta. Fui nas Casas Bahia. Crediário, 24 vezes. Nas Casas Bahia. Comprei uma bicicleta com pé de vela de plástico. Meu Deus, cara. E fui pro pedal. Aí tinha uma turma, inclusive meu amigo querido Pombal, um grande abraço pro meu querido amigo Pombal. Na época aqui em 2011, né, que começou para 2012, aí tinha uma turma bem pequenininha, eram algumas pessoas, alguns homens, e eu falei, não, eu vou participar, eu também quero pedalar. E o pessoal saía para as estradas rurais, né? Já saía daquela época? Já saía para as estradas rurais, tinha uma tal da cachoeirinha que o pessoal ia. Sim. Aí eu falei, também quero conhecer essa cachoeirinha, né? Na meados de quando isso pra gente poder... 2011 para 2018, ou 12. Pra mim, que essa vibe de pedal começou ali em 2018. Nada, 2011. E bem antes disso, já tem um pessoal raiz, que era aro 26, que o pessoal andava. Já andava. Essa vibe de pegar a bicicleta e ter o passeio e ter um motivo de pedalar, simplesmente. Uhum. Na minha época, tinha um objetivo, a gente ia pescar. Olha. De bicicleta. Sim. Vamos no sítio de sei de quem. Não tinha carro, ninguém esperava para levar de bicicleta. Se movimentava mais. Era locomoção, era transporte a bicicleta. Não era específico assim, eu vou não pedalar. Não era pedalar para exercício, para conhecer os lugares. Não. Era o que tinha para se locomover. Era o que tinha para se locomover. E aí foi um negócio muito bacana, interessante. Aí teve as provas dos Jogos Regionais aqui na cidade e o pessoal participou ali no Santa Leonor. Aí foi aonde que também virou uma chavinha. Eu falei, nossa, que legal, né? Umas moças bonitas andando tão rápido. Era Speed, né? Na época. E aí teve também a Speed, aquela bicicleta fininha, do pneu fininho. Rápida, para prova rápida. Então, ali no Santa Leonor, no nosso querido Parque Santa Leonor, aqui em Penápolis, ali mesmo criaram um circuito. Então, as pessoas davam várias voltas ali. Foram prova masculina e feminina. E aí foi aonde que eu falei, nossa, eu também quero andar assim.
Eu vi isso em 2012, falei, nossa, eu também quero andar. Ainda tinha uma bicicleta, uma tom bike, antes de comprar essas nas Casas Bahia. Ainda até perguntei, não tem como eu participar, só rodar? E o tiozinho olhou pra mim e falou assim, olha, filha, que essa bicicleta aí, acho que melhor não, viu? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu quero ter uma bicicleta dessa, eu quero participar e eu vou pra cima. Aí eu procurei meu amigo, procurei o grupo de pedal, que tinha um grupo de pedal bem pequenininho. Aí meu amigo falou assim, domingo de manhã, às 7 horas, nós vamos sair. Vai ser 40 quilômetros pra gente pedalar. Eu falei, 20 para ir, 20 para voltar. Eu falei, dá para ir, né? Tá tranquilo. Mas não, é 40 para ir. Meu Deus. A volta é porque assim, ninguém sabe quem vai voltar e quem não vai, né? Pegadinha do MTB, é claro. É tipo no supino, ninguém fala 100 quilos, é 50 quilos, é o que você põe de um lado só. É 50 de um lado só. Fora a barra. Fora a barra. Então, aí foi um negócio muito bacana. Então, foi o meu primeiro desafio aí. Em 2012, em abril de 2012, que essa bicicletinha que eu comprei nas Casas Bahia, eu fui pesando 74 quilos. Vixe. Quase morri, quase tive um troço, mas foi assim, encantador, porque eu consegui me desafiar, consegui ir, consegui voltar e serviu como uma lição. Eu preciso melhorar. Eu vou melhorar como pessoa, vou melhorar minha alimentação, porque nós fomos numa cachoeira e para chegar lá é de difícil acesso. Então, realmente, você tem que chegar com as suas próprias condições. Então, você tem que ter um corpo bom, você tem que ter uma perna boa e a cabeça boa. Senão porque a gente pega um trio, pega a estrada de terra, pega um trio, tem que descer lá embaixo, lá com a bicicleta, porque a gente podia deixar a bicicleta lá, porque pode acontecer, né? Sim, não sabe. A gente não sabe, né? Mas a gente... Tá no meio de uma quiçaça, né? Exatamente, então tinha que levar junto a bicicleta. Então, a gente tinha que carregar a bicicleta junto até chegar lá perto dessa cachoeira. Então, isso foi muito bacana, porque eu falo assim, o nosso próprio corpo. Então, é uma questão de sobrevivência. Sim. Então, se você for assistir o filme lá, Guerra dos Mundos, né? Na época de fazer o fogo, quem que sobrevivia? Quem que ia atrás do fogo? Eram os mais fortes, né? Então, como que você quer viver hoje? Então, foi que eu passei a pensar. Falei, eu não quero ter dificuldade para levantar do sofá. Eu não quero ter dificuldade para amarrar um tênis. Aí eu falei, eu vou começar a me mexer agora. E comecei... Sim, de boa. Falei só com o intuito mesmo de poder participar, de falar, fui lá em outra cidade, andei 50 quilômetros, e começou a acontecer uma coisa assim, muito bacana. A minha calça começou a cair. Eita! E eu falei, nossa... Vício, aí pronto. Aí eu falei, meu Deus, será que eu tô doente? Porque eu tava num negócio assim, que eu comecei a pedalar, e foi um negócio tão gostoso, tão prazeroso, que eu não pensei... Na forma de emagrecimento. Eu pensei realmente ser uma atividade para me sair, para distrair a cabeça e ver se eu comia menos. Então, como era pouca informação, eu não pensei nesse processo de emagrecimento. E isso aconteceu assim tão natural que eu percebi na roupa. Que legal. Coisa de 6 meses. Uma consequência. Você uma falou, consequência. Caramba. Tá vendo? Então você começou a cair. Eu falei, gente, foi a coisa mais deliciosa. A barriga foi o insight, mas depois você não ficou pilhada nisso. Você falou, cara, eu tô gostando disso. Tô gostando, eu comecei a curtir. Eu gosto da galera, eu gosto do processo. Porque a gente cria um grupo, sabe? Onde o pessoal vai forte, pedalar. É muito bacana. Tipo assim, tá todo mundo junto. Ninguém deixa ninguém para trás, é um grupo, pode deixar para trás, né? A pessoa às vezes pode ficar para trás, mas eles param lá na frente, esperam o último. Legal. Então é um negócio muito bacana. Que joia, Ana. Ana, e depois, desse tempo aí, para você encontrar o Rogério, para você conhecer o Rogério, porque assim, para quem não sabe, pessoal, não pôde presenciar, o Rogério é uma fera aqui na cidade. Ele que é treinador, professor, né, educador físico, atleta, eu posso dizer assim, porque fomos correr agora, esse cara, me deu uma chinela, rapaz, que provou que idade não é documento, é treino, mentalidade e tudo mais, né? E assim, eu sei que o Rô é uma referência, não tem como se comunicar com ele e você não acabar absorvendo. Porque ele transpira exercício, ele transpira condicionamento. Então, ele é um cara que vive isso, tá no DNA acordou, dele. Tá correndo, acordou, tá pedalando, acordou, tá fazendo atividade. Conta pra gente, não tava no rol, mas eu quero saber, eu tô curioso, porque eu já acompanho vocês faz tempo. Como que foi essa conexão? Vocês se conheceram em treinamento, em algum campeonato? Foi nos treinos de corrida. Porque aí em 2012 eu comecei a pedalar. E um amigo meu, um querido Paulo Rogério, um abraço forte pra ele, porque graças a ele, o Paulão. Graças a ele que eu falo até hoje, eu agradeço e obrigado por tanto. Eu corro hoje, tudo que eu corro e pedalo, porque ele catou na minha mão, desde o primeiro dia falou, vamos menina, porque você tem força, você tem garra e você vai pra cima. E tudo que eu aprendi, a base que eu sei, foi ele que me passou. Que top. Porque ele pegou eu pra fazer o preparo 100 km. Hoje nós vamos fazer um treino de 100 km sem pôr o pé no chão. Nossa. E eu quase morri.
E ele falou, vamos, que ninguém morre na véspera, não. Então, foi aonde que ele me preparou. Tipo assim, para você se preparar, você primeiro tem que sangrar, para ir você ficando forte, para você ir melhorando. E aí, em 2014, ele me convidou para correr. Falou, vamos participar do treino da PEN, que naquela época tinha a PEN. E o professor, que era o professor treinador Rogério, né? Era o Rogério, rapaz. Olha, professor da PEN. Aí, em 2014, eu comecei a correr a pé. E aí eu já pedalava, né? Tava no pedal. Inclusive, eu gostaria de mostrar aqui, eu tenho essa medalhinha, né? Que quando eu comecei a pedalar, 2012. Aí em 2014 eu já me arrisquei na minha primeira participação na minha Copa BD, que é lá em Dradina. Nosso querido Marcelo Souza, organizador até hoje, as provas existem. Existe até hoje. Até hoje. É uma Copa. E já existiu, bem antes de eu começar, ela já existia. Então, é assim, ó, muito antiga. E aí eu participei. Nessa época, aí meu amigo falou assim, ó, vamos, em 2014, vamos correr, Ana, você tem porte para correr, vamos correr, e eu sempre gostei de correr. Quando eu estava no Lago Azul, desde pequenininha, já fazia aula de natação, que minha mãe colocou eu fazer aula de natação. Então, quer dizer, desde pequenininha eu já perdi o medo da água, já aprendi nas minhas braçadas, já aprendi a fazer o medley, né, já aprendi o crawl. Então, desde pequenininha, eu já consegui. Então, eu reuni triatlon, a corrida e o ciclismo. Tá? Uau! Foi perfeito, natação, né, já deu para fazer o triatlon. E aí eu comecei a correr, com a orientação do professor Rogério. Comecei a participar dos treinos, por isso que eu falo também, que foi essa minha outra base forte. Que legal. Porque nos treinos da PEN, são treinos educativos, né? Então o pessoal fala assim, eu quero começar a correr, que legal. Mas a pessoa vai, faz sua primeira corrida, dói bem na tíbia, na canela. Fala, não aguento de dor na canela. Realmente, foi o primeiro sintoma. Eu pulo essa etapa, é importante, né, Rô? É muito importante. Ter os educativos, ter o fortalecimento específico. É igual jogador caro. Sim. Jogador caro não faz todo aquele pulo coninho, corre zigue-zague, faz um movimento elástico, vai aquele volta. Então, são os educativos. Eles vivem fazendo esse educativo. Porque na hora que eles estão no campo, fala que um jogador de futebol corre mais de 10 quilômetros em uma partida, jogador de campo. Sim. Então, eles se preparam muito. E é isso que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente vai correr, a gente fala, é só sair correndo. Realmente, é só sair correndo. Mas antes de tudo isso, tem-se o preparo, que chama os educativos de corrida. Exatamente. Aí você começa a ter dor, fascite plantar, lesão no joelho, lesão de quadril. Então, é tudo um conjunto, né? Eu falo, o nosso corpo é um conjunto. Nós temos o nosso esqueleto, e nosso esqueleto todo é movimentado pelos nossos músculos. Então, a gente tem que ter toda uma conjuntura, todo um preparo, toda uma organização, uma periodização para você poder se movimentar com excelência. Cara, que massa. E vem cá, aí beleza, aí começou a correr, tava lá o professor, aí o professor ajudou, quem que atirou em quem? Quem que foi atirou em quem? Tem que falar pra Thalita. Thalitinha. Que foi nossa Cupido, cara. Nossa madrinha. Aí, todo esse período, eu comecei em 2014, aí vi o professor Rogério e tal, mas sem pensar em nada. Era só o professor. Sem malícia, era só o professor, participando das provas aqui e ali e tal. E aí, ele convidou eu para participar de uma prova, TVT, minha primeira prova, né, Rogério? Em 2016. Inclusive, foi essa daqui. Troféu? Que foi esse aqui que eu ganhei na categoria. Em 2016. Olha, fui participar da prova sem intenção. E aí, ganhei primeiro lugar na categoria. Show. Quer dizer, categoria, a gente quer dizer assim, que tem a colocação das pessoas que chegam em geral, que na prova era do 1º ao 5º, e eu cheguei em 6º. Então, aí o 1º e 5º é geral, a gente coloca a colocação. E aí, na categoria da minha idade, das meninas da minha idade, eu fui a primeira a estar chegando, né? Então, que é forte, viu, pessoal? É forte. Qualquer pódio... E foi prova de 10 quilômetros. Qualquer pódio. Foi prova de 10 quilômetros. Então, aí eu me apaixonei. Aí eu falei, nossa... Você se apaixonou por quem? Pela prova ou pelo professor? Pelos dois. Aí eu falei, eu acho que eu tenho potencial, né? Ele me convidou. Sim. Aí eu estava solteira, ele também na época solteiro. Que benção. Aí a Thalita falou assim, professor, por que você não convida ela para sair? Uau, olha, a Thalitinha sem ideia, bicha lisa, cara. Ele falou, não sei, será que ela aceita? Aí ela pegou e falou pra mim, aí falou pra ele, eu falei, concordo, vamos sair, vamos conversar. Bora. Vamos aí em 2000. Imagina, né? Se esse podcast nós estamos falando só de exercício, imagina o papo desses dois aqui que não foi, então... né? De pace, de lactato. Meu Deus. E aí em 2017 a gente conversou
E aí acabamos estabelecendo um relacionamento sério. Poxa, que e aí, a partir daí, a gente começou a correr as provas junto, começou a participar junto. Aí veio. Aí isso aqui é tudo, a maioria depois. A maior parte corremos, a maior parte é tudo medalha dupla. Que a prova que ele foi, eu fui. Mas como homem é difícil pegar pódio, né? E eu, graças a Deus, a maior parte das provas é sempre proporção, pódio. De cada 10, 8, 7 eu pego prova e 10 ela pega a prova. Pega a prova. Pódio 10. Assim. Ela não passa uma corrida sem levar um troféu para casa. Quando não é no geral, é na categoria. Mas você vê que é uma coisa que legal. Por que a gente pergunta sobre isso? Porque eu agora conhecendo um pouco melhor a Ana e sabendo de onde ela veio, né, como é que foi o desenvolvimento dela, você vê, cara, ela estava no meio dos meninos. Ela participava de igual para igual. Porque hoje em dia tem muito aquela coisa da menina, porque eu sou menina, dá licença. Ela não, cara, ela falava, não, tá aqui, tá igual para igual. Eu quero pegar a bola do seu, eu quero fazer gol, eu quero ganhar na corrida. Nossa, os meninos não perdoavam, eles judiavam de mim. Mas eu agradeço, porque hoje eu sou quem eu sou. E quando a gente vê, ela é tão raçuda, porque você vê que ela vai mesmo, cara. Sim. Você vê que ela vai para as competições, ela vai numa raça que não, ela vai para ganhar de homem mesmo. Ela não quer ficar para trás, ela quer ganhar no geral. De vários, geral masculino mesmo, não tá nem aí. Ana, e sabe de uma coisa legal? Eu vendo assim você no esporte, eu sempre vi você também na correria, cara, trabalhando. Sim. Algumas vezes eu vi você de bicicleta, uma vez eu até quase te atropelei na contramão. Você lembra, minha amiga? Você viu na Ramalho Franco? Depois que eu vi que era você. Ela me deu um fumo, aí eu falei, meu Deus, é Ana, cara. Será que ela percebeu? Eles mudaram e eu não tinha ligado, cara. Penápolis é assim, né? Eles mudam assim, o trânsito e você não... E, Ana, eu lembro que depois aí eu tive a honra de te atender e eu lembro que você ralava, cara. Você ia trabalhar de bike, você nunca deu sorte pro eu vou ficar andando de moto, de carro. Beleza, tem condição, anda também. Mas eu lembro que você ia fazer quase tudo que você fazia se movimentando com o teu próprio corpo. Sim, de bike. De bike, né? E aí tá, que legal. Saindo um pouquinho dessa parte do seu desenvolvimento esportivo, que a gente ainda vai continuar conectado nisso. Você se formou em enfermagem. Isso. E aí o seu primeiro trabalho depois de formada foi com o quê? Você foi trabalhar como enfermeiro ou não? Primeiro... Porque você trabalhou em laboratório. Isso. Trabalha em laboratório ainda. Exatamente. Explica isso pra gente. Porque... Então, eu me formei, né? Aí logo que eu me formei... a gente sempre tem alguém que insere a gente no mercado de trabalho, né? Inclusive, foi uma amiga da minha mãe, muito querida, chama Leonice. Olha que legal, pessoal. Ela sempre está lembrando das pessoas que, de alguma forma, conectaram ela. Colaboraram muito. Eu agradeço cada um de vocês, viu? Eu sou o que eu sou porque cada um contribuiu. Por isso que eu falo, eu quero criar esse ciclo vicioso, porque eu quero também passar isso para alguém. Por isso que muitas pessoas que se conectam comigo, o pessoal que vai no pedal, na corrida... Às vezes eu falo, você me permite dar alguma dica, falar? Porque eu recebi isso. Sim. E para mim isso foi muito rico e isso que está fazendo ser quem eu sou hoje, né? Então eu quero passar essas coisas boas, né? Para as pessoas. Então, eu me lembro até hoje, né? A gente sai, né, da faculdade, a gente sai muito novo ainda, né? Inexperiente, com medo. E aí eu só tinha treinado nos estágios para colher sangue. Então, pensa, nossa, eu tremia a mãozinha para colher um sangue. Nossa. E aí, essa querida colega, amiga da minha mãe, né, a Leonice, precisava de gente para colher sangue lá no laboratório do Ivan, né? Isso em 2012. E era lá na Santa Casa, lá de frente ao raio-x. Então, ela tinha uma salinha onde o pessoal coletava sangue. E ela falou, tá precisando de uma pessoa, não, vamos. Eu falava, eu tô com medo. Ela falou, não, vamos que eu te ajudo. Ela falou. E ela me ajudou mesmo. Ela ficava do meu lado, vai assim. As pessoas também que estavam lá tiveram paciência, né? Porque sempre... Tá começando, né? Por isso que eu falo, a gente tem que ter paciência. Porque todo dia alguém começou. O bom profissional... Humildade. Exatamente, todo dia começou. Então, a gente tem empatia quando a gente vê uma pessoa começando, a gente vê uma pessoa iniciando, a gente dá uma força, né? Colaborar e deixar essa pessoa mais calma, que nem quem tira a carta pela primeira vez, né? Nossa. Às vezes está dirigindo ali, nossa, é mó tenso você no trânsito. Meu Deus, mas todo mundo já passou por isso, né? Depois a gente melhora. Então, aí eu comecei no laboratório. Comecei colhendo sangue. Aí... Um amigo meu tinha que sair do laboratório Tetsu e ele precisava colocar alguém no lugar dele. Meu querido amigo Antônio Carlos. Inclusive, foi aniversário dele esses dias. Eita, Antônio. Aí ele falou, amiga, eu preciso sair, eu preciso colocar alguém no meu lugar, você tem um perfil que não sei o quê. Eu falei, ai, amigo, será? Aí ele falou, vamos lá conversar com o Kleber, né? Que é o Kleber Mandai, né? Eu falei, vamos lá sim. Então tá, vamos lá. E fui. Aí eu conversei com o Kleber e tal, ele falou a proposta... Aí eu falei assim pra ele, eu posso pensar? Tava insegura. Falei, posso pensar? Posso te dar resposta amanhã? Ele falou, claro, pode ir pra casa, pode pensar e tal. Aí no outro dia eu dei resposta. Aí em 2012, eu e meu querido amigo João Paulo começamos a trabalhar lá. Eu comecei numa semana, ele começou na outra.
E aí foram-se esses anos trabalhando lá, né? Eu atendia na coleta domiciliar. Então, eu ficava lá, né? Fazia atendimento na recepção. E primeiro eu ia na coleta domiciliar. E quando eu chegava, eu ficava lá na recepção. Então, eu ia nas casas, né? Ana, então por isso, porque eu já vi um carro. Tem um carro do próprio laboratório. Sim. Então, esse carro faz isso. Para aquelas pessoas, talvez idosos... Não tem como sair de casa, né? Tem dificuldade de locomoção. E você ia até Tem o serviço que os laboratórios oferecem, né? Que a pessoa liga lá, agenda, passa o endereço, passa os exames. E aí a menina, né, a coletora, a flebotomista, vai lá até a residência e coleta sangue. Porque por isso que eu falo para você. Então, desde 2012, desde quando eu fiz estágio no Lar Vicentino, quando eu passei pelos hospitais, então isso me marcou demais. Porque as pessoas estão lá... umas porque realmente desenvolveram uma doença genética e tal, mas a maior parte porque não cuidaram enquanto tinha saúde. Poxa vida. Então, por isso que isso me toca muito. Eu gostaria de falar, deixar esse alerta, sabe? Para o pessoal poder fazer uma atividade física, fazer uma musculação, cuidar do corpo, porque a pessoa fala, mas eu vou morrer. Gente, para morrer demora, viu? Tem que ter permissão divina. Você já parou para pensar que você vai... Ficar 20 anos esperando para morrer é tempo, hein? Não é fulminante não o negócio. Não. Às vezes você vai passar por uma luta de décadas. De décadas. E aí como é que você quer lutar? Com todas as suas forças ou não? Todo limitado? Exatamente. Eu não tô nem aí. Então não seja egoísta. As pessoas que estão ao seu redor estão aí para você sim. Principalmente a diabetes. Exatamente. Então a pessoa fala, doenças que vão matando aos poucos. Exatamente. Porque às vezes é só alinhar uma alimentação e um tipo de atividade física. Eu falo assim, o pessoal fala, mas eu não quero ir na academia porque ela só tem gente bonita, bombada, forte. Gente, academia é para quem tem músculo. Academia é para quem tem corpo. Porque hoje em dia as pessoas pensam muito em fazer poupança financeira. Tá, mas e a sua poupança muscular? Exato. Como que você pensa que você vai levantar de uma cadeira quando você tiver 80 anos? Assim, a pessoa vocês nunca ouviram falar em sarcopenia? A pessoa perde a massa muscular? Isso aí vai ser para todo mundo, independente de você ter dinheiro ou você não ter dinheiro. Você vai chegar numa certa idade que você vai perder a musculatura e aí você não vai ter para onde correr. Você vai ter que contratar uma pessoa e ter que esperar uma pessoa chegar lá para levantar você da cadeira. É isso que você quer para sua vida? Você ter o seu filho ou sua filha, que ela poderia estar fazendo outra coisa, ou vocês poderiam estar passeando para comer um pastel, tomar um sorvete, indo na praça, e ela tá lá tendo que levantar você para ir dar um banho, para colocar para tomar um sol. Então, a gente tem que pensar em aproveitar melhor a nossa vida. Porque às vezes a gente fala, não, eu tenho que limpar o quintal. Não, que eu tenho que botar uma louça para lavar. Isso aí vai ter todo dia, tá? Isso vai ter sempre. E pega esse corte, eu não quero que você olhe na câmera de novo e você vai soltar essa da poupança. Porque essa aqui entrou no coração. Porque eu sempre falo da carta de crédito. Eu falo, você vai fazer o pagamento. Você sabe que a nossa saúde, hoje, o que você está fazendo é como se fosse uma carta de crédito. Exatamente. Que todo mês você vai colocando ali uma condição e um dia você vai ser contemplado. Exatamente. Como que você vai contemplado? É aquela hora que o médico bate nas suas costas e fala, Rogerão, sorte sua que você sempre foi um campeão, hein, cara? Que você sempre se exercitou. Exatamente. Porque senão não sei como é que você tinha... Se não fosse. Então, Ana, fala como é que funciona isso. Que o exercício físico é como se fosse uma poupança. Olha para aquela mulher que está sentadinha no sofá, que ela falou que está frio hoje, que não, porque não dá, porque ela tem filho, que ela trabalha muito, ela está cansada. Fala para ela qual que é a verdadeira poupança que ela deve. Como que é essa frase que você falou? Então, meu querido e minha querida, às vezes você está aí paradinho no sofá, só pensando em como ganhar dinheiro, só preocupado com o seu rendimento financeiro, mas você também tem que estar preocupado com o seu rendimento muscular, sua poupança muscular. Então, não é somente o financeiro. Então, a gente tem que estar criando uma poupança muscular. Você já pensou nisso? Essa vai dar o que falar em direção. Você está aí só pensando na sua poupança financeira e sua poupança saúde. Exatamente. Né? E essa poupança muscular, como é que está? Então, entra na questão também da creatina, né? Às vezes a pessoa fala que antigamente tinha assim, muito mito, que creatina dava pedra nos rins, que creatina é bomba, que creatina é isso, mas hoje um dos suplementos mais estudados e os mais indicados e os mais eficazes, independente de você praticar atividade física ou não. Sim. Então, se você quer evitar uma sarcopenia, por que você vê aqueles idosos com as pernas fininhas, com os braços fininhos? Exato. Porque perdeu músculo, não tem mais músculo nenhum. Muito. Então, o que a gente orienta? O pessoal, gente, hoje em dia, a gente tem que pensar como que eu quero estar nos meus 80, 90 anos. Porque eu não vou chegar lá, tá? Mas e se você chegar? Como que você vai chegar? Você quer chegar precisando de alguém? Ou precisar de uma ajuda para levantar? Porque hoje em dia, infelizmente, pessoas antes dos 70 anos têm dificuldade para levantar de uma cadeira dessa. Sim. Então, isso é muito triste. São coisas que não deveriam estar chegando a esse ponto.
que é por uma simples caminhada. Às vezes a pessoa fala, não tenho tempo. Na hora que você for varrer um quintal, for varrer uma calçada, mesmo de chinelo, porque às vezes a pessoa fala, não tenho tênis. Você não precisa ter o melhor tênis. Quando a gente brincava na rua, era criança, não brincava descalço, não arrancava o tampão. Essa é uma beleza, você conecta com o solo, a energia boa, uma maravilha. Então, dá uma volta em volta do quarteirão. Aí você vai dar uma volta tão gostosa, aí você dá outra. Vai no finalzinho da tarde, vê a vizinha, cumprimenta o vizinho. Um passarinho, aquela coisa gostosa que às vezes você está em casa e não percebe, não consegue chegar. Então, sai um pouquinho de casa, porque às vezes a pessoa está tão ali que ela não consegue colocar... Eu não estou pedindo para você ir numa academia, porque às vezes a pessoa ir num ambiente de academia é muito difícil, né? Sim. Então, a partir do momento que a pessoa conseguir sair de casa... conseguir dar uma volta no quarteirão, porque eu falo assim, a gente tem que aproveitar dentro da nossa comunidade. Às vezes a vila cresce tanto que a pessoa fala, nossa, mas tem essa rua aqui, nem sabia. Então, vamos procurar explorar as nossas proximidades, você entendeu? Sim. Então, vamos começar pelo nosso quarteirão. Você não tem condição de sair, aí muito longe, eu tenho a criança, pega o carrinho, dá uma volta com a criancinha. Buscou na escola, saiu da creche, dá uma voltinha no quarteirão com a criancinha, antes de entrar para casa. Isso daí já vai ser convidativo e tão gostoso que você vai querer aumentar as doses. Isso aí. Que é muito bom. É legal. Você sabe de uma coisa, pessoal? Quando eu estive aqui com o Rogério e eu fiz o convite para a Ana, qual foi o seguinte insight que eu tive? Quando eu conheci a Ana no consultório, numa das anamneses que eu fiz, eu perguntei, Ana, com o que você trabalha, né? O que você faz? E ela disse para mim, olha, eu cuido de idosos. Eu, dentro da minha rotina, tenho um horário que eu cuido de idoso. Na época, acho que a Ana estava trabalhando com isso. Então, ela já era esportista. E eu tive o seguinte insight. Eu falei, cara, a Ana, ela é cheia de vigor. Ela está sempre esbanjando muita saúde. Ela se importa com autocuidado. Ela sempre tem essa garra, essa determinação. Ela não vai... Essa é uma pessoa que... A gente vai ver ela com 70, 80 anos, alguma coisa ela vai estar fazendo. Eu quero estar participando das corridas. Vai estar participando. Está nas categorias Master. Isso. E aí eu penso assim, cara, ela tá também com aquelas pessoas que estão no final da carreira. Ela esteve com muitas pessoas, eu acho que ela já viu muitas pessoas partirem. E ela sabe como é o fim. Então, assim, não teria uma pessoa, uma profissional enfermeira, atleta esportiva, que participa de múltiplas habilidades, né, esportivas. E ela conhece a pessoa quando está no final de carreira. A pessoa totalmente dependente, que limitada, que muitas vezes já precisa de fralda. Cara, como é difícil. Então, eu acho que dentro dela, quando ela transmite essa condição de mostrar para as pessoas a importância da atividade física, ela passa a ser uma autoridade. Ela exerce a autoridade porque ela tem esse conhecimento. Ela avançou o futuro, ela vivenciou, ela sabe. A vivência é mais importante. A vivência é muito importante. Aí nesse período que eu ia nas casas, né, atender os pacientes que tinha muito problema de locomoção, eu trabalhei nesse período, né, de 2012 até 2017. Aí, logo por motivos pessoais, né, eu tive que sair do laboratório. Mas aí foram questão de meses, né? Que eu fiquei parada e logo comecei no outro laboratório. Inclusive, nesse meio tempo, 2017, eu resolvi fazer uma meia maratona. Explica pra galera o que é uma meia maratona. Primeira meia maratona, porque tem a maratona, que é 42 quilômetros, 195 metros. Meu Deus. E tem a meia, porque quem não consegue fazer inteira, aí faz a meia, né? Então, eu sou a meia maratonista. Ainda não destravei o 42, né? Mas eu quero chegar lá, porque é muito difícil, gente. Professor, 42, mas o Rogério aqui já fez 42. Rogério já. Professor, um quarteirão tem quantos metros, mais ou menos? O quarteirão aqui de Penápolis tem, na média, 400 metros. 400 metros. Agora, você imagina você correr 42 quilômetros, 21 quilômetros. A Aninha fez meia maratona, o professor 42. Mas tenta imaginar, 400 metros, você não quer andar 400 metros. As distâncias de uma cidade na outra, a gente tem referência também. Nossa, você correu até Araçatuba. Tipo, você vai andar e volta com uma prova dessa. Exato. Sem parar. Sem parar. Bateu lá e voltou. E, pessoal, você não precisa pensar que você tem que ser um atleta. Não. É aquilo que a gente sempre fala, que eu gosto de falar muito, antes feito do que perfeito. Você tem que Exatamente. começar com as armas que você tem, com as condições que você tem. E a maior parte das pessoas que realizam esses feitos são pessoas que têm famílias, pessoas que trabalham, pessoa que tem filho. Então, é corrido para todo mundo. O pessoal consegue conciliar, porque a pessoa fala, mas todo dia... Não, gente, você vai escolher um momento, um período do seu dia para estar fazendo treino. Só das 24 horas que nós temos é pouco.
É 24 que você tem, você não tem 30 minutos para treinar, né? Para cima do Nutri, para cima do professor. Não, para nós essa não cola mais. Nós vamos destravar essa cidade. Aqui todo mundo vai ter que fazer exercício. Ainda mais hoje que tem muita facilidade, né? A tecnologia ajuda muito a gente a adiantar muitas coisas. Principalmente a máquina de lavar, né? Ô, santa e abençoada máquina de lavar. Graças a Deus. Agora com a Air Fryer também. Ana, uma pergunta que fica curioso saber que a gente falou dessa questão de condições, porque muita gente vai falar, como é que você faz para conciliar? Porque eu também gostaria de correr 21 km, eu também gostaria de treinar, eu também gostaria de fazer musculação, crossfit, mas como é que você faz para dar conta? Você é uma pessoa organizada, seu dia atropelado. Extremamente organizado. Cara, como que você faz para dar conta, meu? Porque o pessoal fala assim, nossa, Ana, mas eu vou todo dia no CrossFit. Aí que eu faço a pergunta, mas como que você consegue ir todo dia no CrossFit? Porque eu não dou conta. No meu corpo ainda está descansando. Então, o que eu faço? Eu tento organizar, coloco como objetivo, para valer a pena, né? Eu vou me inscrever numa prova. Então, um exemplo, vou me inscrever na prova meia maratona. Então, eu começo a focar a prova específico para a prova. Aí eu tento conciliar o treino do cross, porque o cross, depois que eu me apaixonei pelo CrossFit, eu não para mais. Não consigo deixar mais de lado. A vez que eu não vou, eu fico louquinha. Se eu ficar sem os calos na mão, pra mim, já não funciona mais. Tem mais calo que você na mão, hein? Dá uma olhada. Cria o calo na mão, logo existe. Rapaz, passou nós bonito, hein? Então, o que acontece? Eu falo, o que a gente precisa para estar tendo uma rotina? Você cria essa rotina e tem que deixar organizado. Então, um exemplo, a parte da alimentação. Então, eu falo assim, como é eu, Rogério, para nós é mais fácil, mas eu falo, quem tem filho, leva filho para a escola, e tem que ir roupa, e é de todo mundo. Então, você tem que criar uma rotina para deixar tudo organizado. Então, essa semana que você vai fazer no domingo, antes de começar a semana, você já organiza. Eu vou na academia segunda, quarta e sexta. Então, você já deixa em mente qual a roupa que você vai usar, qual o tênis que você vai usar, a hora que você vai levar a criança para a escola. Aí, você levou a criança para a escola, você já corre para a academia. Enquanto a criança ficou na escola, você está na academia. Sim. Ou na hora do almoço, porque às vezes muitas pessoas têm horário corrido, né? Então, às vezes, usa até o horário do almoço. Então, a minha rotina é muito mais tranquila. O pessoal fala, mas você não tem filho. Realmente, quem não tem filho é muito mais tranquilo. Mas para quem tem também, é a questão de se organizar. Então, agora, atualmente, eu vou no meu CrossFit, segunda, quarta e sexta. Aí de manhã eu trabalho, né? Que agora eu estou colhendo sangue lá com o pessoal. Então, segunda, quarta e sexta à tarde eu faço CrossFit. Aí à tarde eu faço a rotina da casa, né? Que eu mantenho a casa limpa, organizada, coloco as roupas para lavar. Aí já deixo a comida pronta. Então, a minha comida eu faço como? Eu já cozinho uma quantidade para 2, 3 dias. Então, durante 2, 3 dias, eu só tenho que pesar a comida. Tá. Então, minha comidinha já tá pronta. Pesa a comida. Só peso a comida. Peso, aí, tudo galera, pesadinho. Tem minha balancinha lá. Tudo bonitinho. A partir do momento lá que eu tive minha consulta com meu querido amigo, desde de 2018, acho que nossa primeira consulta, né? Foi. Já tem mais balancinha e o Rogério, a gente pesa a nossa comidinha, tudo certinho. Que massa. Porque o pessoal cria marmitinha, né? Mas só que no meu caso, não deu certo da marmita. A cenourinha não deu legal, eu também não tô fazendo estragou, mais marmita, galera. Vocês querem saber. Mas a marmita é um ponto de partida. É um ponto de partida. Se organizar, saber o quanto é. É igual o exercício. No começo você precisa daquela orientação, você tem que focar para depois sai natural. São testes, você vai testando. Aí sai natural, você sabe o que fazer já, né? Então, isso aí. Só um link, Ana. Eu sei que as pessoas vão sempre procurar um motivo para poder apontar. E eu tenho certeza que alguém está em casa assistindo, não colocando intrigas, mas alguém vai estar olhando e vai falar, mas é fácil porque ela não tem filho. Você acha que se você tivesse filho, põe aí um casal de filhos, você acha que isso é um impeditivo para você poder treinar, para você fazer isso que você tanto ama? Não. Nem um pouco. Não. Ia levar a criançada, ia soltar lá para empurrar a bola, pular caixote. Também, mas só que hoje em dia, vamos combinar, né? As crianças ficam na escola em período integral. Tem um pai que larga a criança na escola às 7 horas, vai buscar às 4 horas da tarde. Eu só tô falando porque eu sei disso, eu conheço. Eu tenho certeza que se a Ana tivesse filho, isso não ia ser impeditivo. Então, eu queria que as pessoas soubessem também. Iria junto, ia colocar para rodar lá. Inclusive, eu pego os meus sobrinhos. Quem já viu. Levo lá no Maria Chica, eu falo, vamos dar uma volta. Ai, tio, a volta inteira dessa grandona, eu falo, vamos. Eles vão gostoso. Pra gente, isso é um motivo a mais de fazer o exercício. Até para deixar como exemplo. E até mesmo para criar essa rotina para eles. Corre, não é por causa, não é por causa que é um filho, claro, a gente tem que se doar. Que a gente vai mudar a nossa rotina, que a gente vai deixar de fazer coisas para a gente.
Os filhos eles são um complemento, né? Uma motivação e também um estímulo a mais, né? Para a gente poder continuar fazendo e fazendo melhor, para deixar o exemplo. Você quer ver uma coisa legal? Tá na pauta nossa, e a gente está conversando de forma bem aleatória, porque aqui agora é uma amizade, então... Acho que foi a vez que eu menos tive que olhar. Eu tenho que voltar depois de 2017 para dar uma sequência, tá? Não esqueci não, tá tranquilo. Calma. E vocês me perdoam, pessoal, eu tô com uma tosse, mas foi treinando, hein? Foi ralando o couro num triatlon, que eu saí de uma piscina, eu nadei, Rô. E eu vi a sua prova, que eu vi ele passando por mim, pedalando, correndo rápido, que eu ia correr a água tava gelada, cara. Aí saía aquele vento de conta da pista, sol mais vento, corpo molhado. E aí tá gelado ainda, né? Eu fazia 10 meses que eu não pulava na piscina. Fazia 10 meses que minha bike... Eu lavei minha bike no dia. Isso faz diferença. Faz diferença, cara. Foi na raça, foi no psicológico. Ana, uma coisa interessante que eu quero trazer pro pessoal. Hoje a gente tem um consenso que a gente fala sobre o atleta híbrido, que é o atleta que defende mais de uma modalidade. Por exemplo, um triatleta é um atleta híbrido. Um triatleta é um triatleta. Mas o híbrido, o professor está aqui para poder me corrigir se eu estiver errado, é alguém que faz um esporte de endurance com um treinamento de força. Seria isso, professor? Isso se mesmo. Puder ter um jeito mais técnico. São modalidades concorrentes. Por muito tempo se defendeu esse pensamento de você evitar modalidades concorrentes e até tipos de capacidades físicas concorrentes. Sim. Se eu quero ser um bom velocista, eu não posso fazer trabalho aeróbio, porque são concorrentes. Sim. Dentro de uma planilha, de uma periodização, tem momentos cruciais ali daquele planejamento que isso não pode acontecer. Entendi. Então, por muito tempo pensou-se isso. E realmente é verdade. Se você for pegar os campeões brasileiros, né, olímpicos, eles realmente se doam demais para aquela modalidade e só 100%. Vai dar certo realmente se eles não concorrerem. Só que o que acontece hoje com o conhecimento e com essa ciência da periodização? Se você percebe que a pessoa tem essas capacidades... Os dois lados bem desenvolvidos, né? Ela consegue fazer os dois bem feito. E muitas vezes, mas você nunca vai fazer um melhor. Mas meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ser híbrido. Então, o meu objetivo está sendo conquistado. Dificilmente uma pessoa que é totalmente resistente, né, que trabalha mais com que vai bem nas modalidades de resistência, ela consegue ser forte. Sim. Mas tem pessoas como a Ana Cláudia, por exemplo, que ela tem esses dois, o biotipo, vamos colocar, os 3 tipos de fibra lá, né, a A, B e a B junto, ela tem as 3 tudo, igual. Sim. Se ela precisar de força, ela tem força, se ela precisar de resistência, ela tem resistência. Eu até fico meio assustado quando ela vai fazer exercícios de força. Por exemplo, ela é mais forte que eu, ela está conseguindo me alcançar nas provas de resistência. Sim. De bicicleta ela já me passou. Na natação também, porque claro que o biotipo dela, né, assim, permite, né, ela aprendeu a nadar mais cedo, né, a mão dela é mais larga, o pé dela é mais largo, então isso favorece. Mas na natação ela já me passa, na bike também. Ela é toda adaptada para o esporte já, é mão de nadadora, pé de nadadora, né? E a corrida, ela só não vai melhor na corrida porque ela tem as outras atividades. Sim. Porque o dia que ela Ela não especifica, né, cara? Você consegue treinar mais. Eu não largo crossfit, não tem como. Então, assim, mas isso ajuda ela a manter um rendimento ótimo, porque a gente percebe que não é só aqui na região. Quando a gente vai em outras regiões, o ritmo dela permite colocá-la em pódio em qualquer provinha de rua, qualquer lugar do Brasil e do mundo, acredito. Está bem condicionado. Está bem condicionado. Então, assim, esse é o atleta híbrido. Não é fácil, você precisa também ter uma carga genética apropriada para conseguir fazer isso, mas todos conseguem, né, com orientação, ser um pouquinho lá. Não, hoje o cara que é muito forte, não, eu quero ser resistente. Consegue. Tem que saber lidar, saber organizar a sua rotina, mudar também a orientação, né? Ter uma orientação nutricional, os tipos de exercício, né? Aquela periodização tem que estar bem focada para não correr demais, né? Então, assim, consegue, é possível. E eu acho que hoje em dia é um objetivo bem legal de experiência para o corpo e de experiência de outras vibes. Sim. Você está em outras comunidades, porque assim, a comunidade do CrossFit é uma, a comunidade da academia... E é uma coisa que eu falo, que às vezes a pessoa fica assim, meio resistente, meio ansiosa, né, para participar, fazer
uma corrida, ou um ciclismo, um triatlo, mas o que eu falo, tudo isso tem que ser feito com leveza no coração. Sim. Porque que eu acredito que eu vou tão bem nessas provas que eu consigo ter esse desempenho. Porque eu acredito que cada prova que eu vou, eu coloco na minha cabeça, é mais um treino. É mais um negócio pra mim, você entendeu? Eu preciso aprender isso. Aí eu falo, alegria. O pódio vai ser consequência. Então, pra mim correr... Com a alma, né? Exatamente. Não é com o ego, não é com aquela coisa de... Aí eu falo, pódio é consequência. Né? Então, eu falo, cada prova que eu vou, porque antes eu ficava ansiosa, né? Nossa, às vezes nem dormia à noite. Você sabe que eu tô treinando isso? Bom, eu faço terapia pra trabalhar isso, porque eu fui do esporte, né? Fui da natação. Eu sempre perdi pra mim mesmo, cara. Eu ficava tão pilhado que às vezes... Eu não sei se você já percebeu com treinamento, né? Se algum atleta você já falou. Porque antigamente eu fazia, sei lá, 60 tiros de 100. Eu já teve vez de chegar na competição e eu fazer um único tiro de 100 e ser pior que os 60. Porque eu já gastava tanta energia de tão ficar apreensivo, nervoso, com diarreia. Na noite anterior. Que eu falava, caraca, perdi pra mim mesmo. Então hoje eu tô trabalhando porque, sabe, eu quero chegar numa prova, eu quero estar assim. É isso que você falou, cara. Eu quero estar lá, eu quero contemplar, eu quero abraçar, eu quero enxergar as pessoas. Que quando você chega pra competir mesmo, meu, você olha pra cara do outro lá, o cara é teu inimigo, o cara, aquele ali é o cara que eu vou ter que colar nele, meu. Não, inclusive as moças que participam nas provas e vai melhor que eu, né? Claro que tem umas monstras, inclusive aqui na Ferreira Ram, a primeira colocada, ela fez em 19 minutos e 57. Essa eu não peguei, mas não vi nem a placa. Não, nem eu vi a placa. Ela passou e eu falei, vai com Deus, Cia, boa prova. É a nossa querida amiga Natália Barbosa, lá de Araçatuba. Show. Então, para mim, as pessoas viram uma referência, né? Para mim, ela é uma referência. Eu lembro que eu participei de uma prova com ela em 2018, né? No Eco Café, lá em Araçatuba. Então, vira amigo, sabe? Até hoje, ela tá numa prova, eu cumprimento, boa prova, porque eu falo isso. O esporte é isso, a gente se unir, não criar inimizade, né? Exato. Fala, você vê lá, é meu inimigo e tal. Não, são concorrentes. Então, ali, cada um vai dar o seu melhor. E aí, na linha de chegada aqui, vai ser a consequência do que você treinou no dia a dia. Porque ali, no dia da prova, é simplesmente o resultado de tudo que você fez. Tudo que você preparou, é o que você... Sabe uma coisa interessante que eu estou pensando aqui também, falando nessa questão do híbrido, mas de uma forma bem singela. Você pega aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de musculação porque é muito monótono. Ou sei lá, não, se eu sou assim, se eu for no crossfit também, eu já começo a enjoar. Eu acho que se a pessoa fizer várias modalidades, que nem, por exemplo, a Ana... Uma salada, tem que fazer. Cada dia ela tá numa tribo diferente. Cada dia ela tá com um grupo diferente. Então, ou seja, cara, não enjoa. Então, aí eu comentei, né? Eu enjoo de maçã. Come uma salada de fruta. Exatamente. Entendeu? Mistura tudo ali, tá, né? Aí eu não tô afim hoje de ir no crossfit, tô enjoada do exercício, não tô afim. Vai pra academia. Vai pedalar. Eu também cansado naquela academia, vai na outra academia, gente, tem um monte, vai sair conhecendo as academias da cidade. Você só não pode dar desculpa. Não tem como. Chega. Porque hoje em dia, até pra você fazer sem pagar, você tem como. Porque você dá aquela migué, eu vim visitar hoje, quero conhecer a academia. Dá pra você treinar um mês, sem pagar a mensalidade da academia, sabe? Então, não tem desculpa. Então, a pessoa tem que ir diversificando. Você tem que falar assim, eu não gosto. Primeiro, gente, conhece. Porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de musculação, muito monótono. Mas tenta rever. Porque às vezes a pessoa foi num dia tão chato, pegou alguém que não era legal, que não era legal para ensinar, você entendeu? Então vai de novo, vai em um outro horário, busca. E tipo assim, uma coisa que eu falo pro pessoal, o pessoal quer ir todo dia fazer academia. Gente, não é legal. Você não vai conseguir ficar todo dia. Então eu falo para as pessoas intercalarem. Um dia você faz uma caminhada, aí no outro dia você vai na academia, aí no outro dia você faz um alongamento. Vai diversificando, você entendeu? Você não tem que ter aquele compromisso, aquela rotina de ser todo dia. Você tem que estabelecer na semana períodos. Então, musculação eu consigo, eu gosto mais do quê? De fazer musculação? Então eu vou 3 vezes na semana. Aí eu gosto mais do crossfit, então eu vou 2, ou eu vou 3. Aí você vai mudando, você nunca enjoa. Você nunca enjoa. Eu gosto mais de correr. Então coloca 2 vezes, 3 vezes para você correr com a turma. Que aqui também na cidade tem uma turma bacana. Eu quero o pessoal do pedal, porque também tem o pessoal do pedal. Vai mais vezes o pessoal do pedal. Então, hoje eu não tô afim. Muda. Mas o importante é o quê? Exercitar. A gente tem que dar estímulo para os músculos. Sim. Então, o músculo não cresce se não tiver estímulo. Exato. Tem que pôr, né, a semente e tem que regar. Exatamente. Ana, me fala uma coisa. Eu quero fazer, na verdade, uma pausa. Será que tem gente que fez alguma pergunta, que está acompanhando o pessoal na live, no Insta da Ana? Passou bastante gente aqui. Algumas fizeram alguns comentários aqui. Não foram perguntas, mas foram uns comentários legais aqui, ó. A Flávia Teixeira. Flaviane Teixeira. Boa, Ana Cláudia.
Valeu, muito obrigado. Um grande abraço e um beijo. O Alexandre _Ávila 14. Ô, valeu, Ávila. Um atleta Eu referência em Penápolis. É um grande instrutor também, amigo do Rogério lá no Lago Azul. Que massa. O Érico, Ele gosta Simão. também. Parabéns, evolução. Valeu, meu amigo. Ele conheceu eu na época da cachaça, que eu gostava de beber Eita, demais. já foi cachaceira? Vixe, Tá não vendo, tinha pessoal? hora Ó, pra chegar em casa. O esporte salva, o esporte salva. É isso que é o tema, o esporte salva. Por Por quê? isso que ele admira. Vai ter gente que fala assim, puta, mas como é que eu vou mudar? Eu não tenho mais jeito, eu tô numa cachaça lascada. Olha, a Ana acabou de soltar pra nós. Eu ia no Barão da Leira, não Thiago, tinha já fui hora cachaceiro de ir também. embora. Rogério, já bebeu? Não. Já foi cachaceiro? Não. Nunca foi? Ai, tem Eu um fico exemplo. pior. Tem alguém que salva aqui. E aí, Tem alguém tá- nessa sala aqui que salva. Salva. Mas valeu, Érico. Obrigado. Teve Ó. também o Paulo.Rogério. O Paulão. Paulão. Ah, obrigado. É o meu querido amigo. Ele que me Abração, inseriu. Ana. Graças Joia. a Deus. Obrigado, Paulão, por você, que eu tô aqui. Tem todas essas conquistas aqui, viu? Alô. Obrigado pelo aquele convite em 2014, tá bom? Olha, Grande abraço. a produção tem alguma pergunta? Comentários. Olha, eu tenho uma pergunta para fazer para Ana. Sim. Você está sempre inserida assim, nessas provas, né? Exigem um alto rendimento para o atleta, né? Me fala um hack aí, me dá uma dica de como um atleta assim que já foi de alto rendimento parou, como que ele volta hoje a ter esse alto rendimento? Qual hack, qual dica que você dá para esse atleta? Ó, a dica é que primeiro ele tem que focar, né? Ele tem que pensar um objetivo. Qual prova ele quer ir? Então, primeiro ele tem que estabelecer um objetivo. Qual é a distância da prova que ele vai? Um exemplo. Ah, a prova é X. Então, ele tem que começar a voltar a treinar aos poucos. Começar a dar os estímulos. Porque como a gente tem memória muscular, então, o que acontece? A pessoa volta muito rápido. Então, ele tem que verificar, um exemplo, se for voltar um alto rendimento, uma bicicleta, ele já tem que verificar o equipamento dele. A bicicleta está ok? Como é que está a bicicleta? Porque isso daí já é primordial. E voltar fazendo os estímulos aos poucos. Então, aí ele começa a treinar até o foco para a prova dele. Mas isso aí é questão de voltar muito rápido. Mas ele tem que estabelecer primeiro o objetivo. Estabelecendo o objetivo... É importante, cara, porque você tem um alvo, aí você vai... Você A tem que primeira ter o coisa é alvo. porque tem pessoa que quer voltar, mas está sem objetivo. Agora, quando você traça o objetivo, cara, seu corpo tem memória, ele sabe qual é o passo a passo. Acho que não tem nada milagroso assim. Exatamente. Pra, né? Porque aí você fala, vou melhorar, vou preparar para quê? Tem que ter algum um campeonato, alvo. é uns jogos regionais, é só uma prova amadora, é Ou só pra vou manter o pedalar físico. com o amigo final de semana, distância X. Ele tem que se preparar para aquilo. Aí ele dá os estímulos, rapidinho volta. Perfeito, era isso mesmo. Maravilha. Ana, aquela hora eu te interrompi, nós estamos quase no finzinho. Depois eu quero ter um momento de descontração legal, que eu tenho algumas perguntas para fazer para você. E você parou em 2017. Então, aí em 2017, saí do laboratório, aí como eu fiquei com um tempinho vago aí eu fui correr essa meia maratona, que foi a minha primeira Onde prova. foi? Foi no Rio de Janeiro. O Rio. No Rio de Janeiro, muito Cara, diferente. Lá é úmido, o clima é denso, Você sabe? lembra? O Rogério correu a maratona, não foi? Foi. E você correu 21. Sim. Você lembra que vocês me procuraram? Eu lembro que o Rogério me Foi procurou esse essa decite, época. Eu lembro que o Rogério chegou e ele falou assim para mim, Tiagão, eu preciso perder peso. Aí eu avaliei o cara acho que estava com 10% de gordura. Eu falei, Rogério, mas peraí, Onde? você sabe o que você vai acabar tendo que perder? Ele falou, não, eu sei. Vou ter que acabar perdendo um pouquinho de composição de glicogênio, vou ter que diminuir um pouquinho de volume, porque eu preciso ficar mais leve. Vai fazer diferença eu correr 42 km. Eu lembro disso. Falei, caraca. Aí isso ficou em mim, porque eu falei, cara, um cara me procurou bom, tem conhecimento, é um professor renomado na cidade, e o cara já tá seco, ele quer secar mais ainda. Só que dessa vez não tem muito o que baixar de gordura dele, ele vai ter que perder. Ele estava ciente disso. Você lembra que você falou, não, eu sei, vou ter que depletar glicogênio. Assim, correr, a minha parte eu estava garantido. Mas duas coisas que realmente fizeram a diferença e que me deram a base para poder fazer a maratona, que é a nutrição, que eu não tinha ideia mais ou menos, mas eu tinha que procurar um profissional, e a massagem. São duas coisas. Eu preciso ter um massagista, eu tenho que ter uma massagem toda semana, relaxar a musculatura, porque assim, a corrida ela gera muito impacto, né? E gera um estímulo muito forte para o corpo como um todo. E isso vai me desgastar. Sim. E eu vou precisar me nutrir para poder me recuperar cada dia, porque eu planejei 6 meses para poder estar pronto para a maratona.
Então, deu tudo certo, graças a Deus. A Ana me acompanhou em muitas provas que eu coloquei provas como provas de treino. Me inscrevi em provas. Corremos no sábado à noite, depois domingo de manhã, em 2 cidades diferentes, para poder fazer esse volume. Corri uma meia maratona, né? Fiz as 3 horas que é de praxe. 3 horas que a gente fala pelo tempo previsto que eu ia fazer. Eu tinha que fazer 3 horas. A Ana me acompanhou de bicicleta. Então, assim, foi suporte, bem, né? Aguinha. Foi bem planejadinho, mas a sua ajuda me deu esse suporte que foi essencial, né? Porque só correr não ia dar certo. Dá combustível, né? A gente fala, né? Você quer correr, é igual um carro, você coloca na pista, né? O carro vai andar, você não tem que ir lá no posto. Vou para Rio Preto, quanto que eu tenho de combustível? Trocar o óleo. Então, a nutrição é muito importante, né, Thiago? Por isso que a gente procurou você, né? A nutrição, a gente fala assim, é para você se preparar o pré, o intra e o pós. Isso. Porque você consegue ir com as forças que você tem, mas se você tem uma boa nutrição, você consegue sair, que é o mais importante. Que é o quê? O cara que corre 42 e fala, puta, eu vou correr de novo. Porque tem cara que sai tão traumatizado que fala, não consigo, porque o cara não foi tão preparado. Ele não usou tudo que ele poderia ter usado de meios para poder fazer uma boa prova. Com certeza. Né? E é muito importante a alimentação. Antes, durante e pós. E pós. E aí, Poderosa, de lá para cá? Ana, dessas conquistas aqui, qual que é aquela que mais mexe com você emocionalmente? Qual que é uma que tem uma história que você consegue... A que eu mais gostei, que tem uma história bacana, que ficou marcado para mim, né? Foi essa daqui, ó, Praias Secretas, em Jurés, Peruíbe. Eu e o Rogério, nós corremos lá, né? Tem história que essa? Em 2018, eu completei 30 anos, né? E essa prova foi exatamente no dia do meu aniversário. Uau. Exatamente 30 de setembro foi essa prova. A mulher tem isso, né? Dos 15 e dos 30. Dos 30. Foi sim. Eu falei, nossa, vai dar certinho pra gente comemorar, né? Aí o Rogério topou, a gente topou de ir lá. E é uma praia, chama Praias Secretas, né, a prova. Você atravessa Jureia, Peruíbe. Então, você bate lá 11 quilômetros e volta 11 quilômetros entre trilhas e praias. Uau! Muito bacana. Que e top. é dentro da reserva lá. E no dia do meu aniversário de 30 anos. Então, isso aqui ficou muito marcado. Que a gente fez uma viagem, né, os pais do Rogério acompanhou a gente. Aí a gente comemorou, todo mundo junto, os meus 30 anos, correndo. E aí, para ficar mais bonita ainda, eu peguei pódio e o Rogério também pegou pódio nessa prova. Que gostoso. E é uma prova que não tinha prova... era só geral. Troféu categoria, era só geral. Só geral. Dos 500 que tinha lá, só 5 ia subir. E nós estávamos... E a gente foi numa vibe tão alegre, como ela falou, né? Como ela gosta de fazer. É isso que mais está me chamando a atenção, cara. A vibe de A gente foi na alegria, né? Eu só falei pra Ana... Tem tanta gente, que se a gente for atrás na trilha lá, a gente vai ficar muito tempo parado. Então vamos acelerar um pouco, só para ir no ritmo da galera que está também no nosso ritmo. Nessa brincadeira aí, eu fiquei em quinto e ela ficou em Os dois trouxe troféu para casa. Eu não acreditei, eu cheguei comemorando e tal, né? Minha mãe e meu papai estavam lá, legal tal. E a Ana também, chegamos comemorando. Nem conheci ninguém. Aí saiu o resultado, o povo lá, os caiçaras, de onde você veio? Onde você treina? A gente treina na cama. Exatamente. E aí eu fiz 30 anos, fiquei em terceiro lugar. O Cacique falou, mas de onde que é isso aqui, ó? Né? É incrível, mas é por causa dessa... primeiro dessa paixão que a gente vai fazer as coisas de gosto mesmo, de vontade, e também pela ela serelepe sempre, eu também fui sempre serelepe, a gente brincava, pulava muro. Então isso ajuda ali na hora lá. E é muito lindo lá, porque é uma reserva, né? Legal. Então a gente tem que ter autorização para entrar na reserva. Então a gente pegava um barco para atravessar lá. Que top. Foi muito bacana. Contato muito próximo. Com a natureza total. Uma ancestralidade nossa também, né, cara? Claro, isso é ótimo. E aí foi mais marcante porque foi dia 30 de setembro, eu fazendo 30 anos... Fiquei em terceiro lugar e corri 21 quilômetros. Só faltou ser uma prova de 30 quilômetros, né? Mas foi de 21. Valeu como 30. Valeu como 30. Rapaz, que subida. Lembro até hoje. Então ficou marcado e foi uma prova linda. Que muito joia. Bacana. Ei, Poderosa, que orgulho. Ó, você topa passar por um momento descontraído? Sim. Vou fazer algumas perguntinhas para você. Eu vou estar aqui para poder fechar com a gente. Ana, se você pudesse, dentro de várias habilidades que você tem, várias modalidades, se você pudesse, assim, na verdade, se você tivesse que escolher apenas uma daqui para frente. Olha, Ana, eu sei que você faz 10 coisas, mas agora você só vai poder escolher uma. E a Angélica, que só lembrando, a Angélica, eu estou acompanhando aqui, a Angélica lembrou que ela fez judô também. Ah, é verdade, tem o judô, cheguei na faixa amarela. Angélica, é mesmo. Eu já senti a pressão do braço.
Prospera, pelo amor de Deus. Rapaz, cara. Muito que legal. ajudou. Só vai descobrindo. Então são 10, são 11, tá? Até agora 11. 11. E me fala uma coisa, se você pudesse escolher só uma, você não vai poder ter as 11. Você só tem direito a uma. Eu comentei isso com o Rogério esses dias. Olha que difícil. Eu escolho, sem vias de dúvida, é a musculação. A musculação é a base de tudo, porque eu falo com a boca cheia, que antigamente falava, eu detesto musculação, como muitas pessoas falavam, mas só que hoje em dia é primordial. Então eu falo, se eu tiver que escolher, e que eu escolho em vários dias da minha semana, é a musculação. Caramba, porque é onde eu volto a falar. A musculação é onde eu penso na minha poupança muscular. Então, hoje em dia, o pessoal pensa muito em investimento, em rendimentos, mas o que eu penso hoje em dia e priorizo mais é minha poupança muscular. Então, eu tenho que criar músculo. Se a pessoa quiser ir bem, a pessoa quiser ter uma vida legal, tá lá na frente, tá lá no topo, ela tem que ter uma poupança muscular. A pessoa tem que criar músculos. Porque hoje em dia, todo mundo tem carro, todo mundo hoje em dia tem a facilidade de transporte, é carro de aplicativo, né? É Uber, é mototáxi, é circular. Tá, mas se você tiver que andar mesmo? E aí? E aí? Fala pra mim, você vai conseguir fazer caminhada de 1 quilômetro? Como que tá seu combustível? Você consegue fazer caminhada de 2 quilômetros? Tá, se acontecer uma crise na cidade, não tem carro, não tem moto, não tem circular, não tem nada, você vai ter que andar. Como é que você vai ficar? Não precisa muito. O carro, você tá viajando, o carro quebra, a moto quebra lá, você tem que parar do lado, pedir socorro. Ou você vai viajar, você tem que carregar sua mala. Então, eu falo, você tem que ser autônomo. Então, como que você quer se ver daqui para frente? Eu falo isso já a partir dos 30. Realmente, o pessoal que está começando, que nem nossa amiguinha aqui com 15 anos. Então, tem que estar aí já desde cedo, que isso cria-se um hábito, porque a gente só tem um corpo forte, uma mente forte com a musculação. Sim. Então, o pessoal fala, o que você fala, Ana? Porque eu já fui direto pro ciclismo, né? Mas o que você fala? A base de tudo, de qualquer esporte, é musculação. Musculação, isso. Que massa. Ela escolheu certo, hein, Nicolas? Escolheu bem escolhido, porque a partir da musculação, a hora que você resolver fazer qualquer modalidade, você tá acabado. E a partir do momento que você aprende a treinar, porque eu falo, muitas pessoas que não gostam de musculação é porque não aprendeu a treinar. Isso mesmo. O que acontece? Você tem que saber dividir os treinos. Então, a partir do momento que você sabe dividir os treinos, a musculação fica gostosa, fica legal, fica prazerosa. Porque você tem que, um dia você treina a perna. Aí, no outro dia, você tem na base. Você não pode ir lá e querer fazer um geralzão. Porque você nunca vai ver um resultado. No outro dia, você está com o corpo todo dolorido. Então, não é um negócio prazeroso. Então, eu falo, tudo que a gente vai fazer tem que ser prazeroso. Porque se não tiver prazeroso, para porque está errado. Entendi. Que show. Ana, dentre várias modalidades que você participa, que você treina e frequenta, cara, qual é aquela que mais te detona? Você fala assim, puta, é aquela que quando é o treino, seja o crossfit, seja uma corrida, uma natação, aquela que você fala, hoje eu sei que o bicho vai pegar. Qual que é aquela que mais te deixa acabada, assim, que você poderia falar? Que mais demanda das suas energias? Eu posso falar pra você que é os odds do crossfit. Os odds do crossfit. Quando faz certinho, com peso e junta cardio, eu vou falar pra você termina o treino... Essa parada do Hyrox que estão falando agora. Com gosto de sangue na garganta. Entendi. Isso daí... O Hyrox é o que mais... É o modelo do atleta híbrido, né? Entendi. O Hyrox. É completo. O pessoal confunde, né, que a maioria são pessoal que pratica crossfit porque tem a base dos movimentos, dos circuitos que são entre as corridas, né? A parte da corrida, tem muitos movimentos que são do crossfit. Sim. Então o pessoal do crossfit tem mais facilidade. Tá. Mas o Hyrox ele é feito para qualquer pessoa. Entendi. Não tem movimentos olímpicos, né? O LPO não tem, então já facilita porque não precisa de tanta técnica. São movimentos básicos, né, que você faz entre as corridas. Então, o Hyrox está vindo para mostrar que é possível você ter um rendimento de força, de resistência, de agilidade, de coordenação, de capacidade de equilíbrio. É bem legal. Por isso que o Hyrox está aparecendo aí com bastante visibilidade. Legal. Ana, o que é melhor para você? Qual é a sua preferência? Treinar no frio, naquela temperatura abaixo de 10 graus, igual tem feito, ou você prefere o solzão de 40 graus? Se você tivesse que escolher. Se eu tivesse que escolher, eu prefiro treinar no calorzão de 40 graus.
Porque gosta no de frio frio. é muito Ai. triste. Eu falo, a gente mora aqui em Penápolis e não tem nem triste roupa é pra ótimo. isso, né? Não, mas ó, entenda uma coisa, ó. Porque ele tá pedindo pra escolher, né? escolher, Ah, Porque, ó, tem opção. e tem uma coisa que eu defendo falando pra todo mundo, cara. Percentual de gordura baixou dos 14%, nego. Não. Você falar que gosta de treinar no frio, você tá em outro planeta. Porque Quem mora em Penápolis não sabe o que outra, é cara, isso. não tem nada pra isolar a temperatura, meu. Vai passar frio pra caramba, não é, E bicho? eu falo muito difícil às vezes ter vestimenta, né? Porque aqui em Penápolis, Vestimenta. quando não tá quente, é muito quente, Você não tá né? preparado. Quando Então, esfria mesmo, gente, você fala, moço... Não tem, você pode colocar as roupas, a gente não tá acostumado com a temperatura. Então, pra mim, a minha adaptação morando em Penápolis, como eu sempre morei aqui, penapolense, raiz, Quente, então quente, eu quente. sou mais adaptado, prefiro o calorzão. Tá. Um calorzão de 40 graus melhor. Ó, uma comida não fitness, não saudável, que você não abre mão. Eu não- Agora o nutricionista quer saber. Meu Deus do céu, essa foi no... Essa nem tava na pauta, hein? Mas Não. vamos lá, ó. Pizza de calabresa e margarite. Olha, Ai, eu cara, isso eu sei que adoro. das antigas vocês curtem. Pré-prova, então não precisa nem falar, né? É, Lu? isso daí- Acabou, Pré-prova. acho que não vale, porque acabou encaixando É. e tá tão bem treinada que a pizza é, é a melhor top. energia que tem pro É dia. melhor. É, não, a gente pro dia fala. posterior. E já abre uma É. brecha, Então né? acho que não Já. vale essa, hein? Ah, Essa não vale. essa não Eita, vale. Ah, nós. é esse daí, assim, que eu mais saí fora do padrão, né? Que benção. E uns dogão da vida, né? Os dogão. É, Aí, ó. na praça, um cachorro quente. Pastel com é, a o garapa. Pastel, é. Aí, ó. Não é Isso fresca, daí. viu, pessoal? É híbrida mesmo, tá? Também come saudável, Olha. mas também faz uma... Ai, deu até água na boca, viu? Aquele pastel gostoso do Costa. Ai, E- E delícia. tem também ó, você jogar no sofá, né, um dia. Isso. Do mesmo dia, do mesmo jeito tem na Ana, alimentação, tem algum dia que você descanse? Acho que é isso que o Rô tá falando. Ela tem. descansa, Rô? Aí Sim. então o pessoal fala assim, mas como você aguenta, que não sei o quê? Porque eu falo, principalmente mulheres, né? Que mulheres que tem aquele dia, né, TPM, tá no período menstrual, às vezes a gente não tem nem vontade de levantar da cama. Realmente, esse dia, tira para ficar quietinho em casa, pega um chocolatinho, pega uma bolsinha de água quente. E aí, o que aproveita? Aproveita para assistir um cursinho, para assistir um podcast legal. Então, eu falo, não é todo dia. O pessoal fala, nossa, mas você treina... Não, gente, eu descanso. Graças a Deus, eu descanso. Então, é o que eu falo. Durante a semana, é 2, 3 dias, ou no máximo 2 treinos intensos que eu faço no meio da semana, né? Não tem como você dar pau na máquina todo dia. Não tem jeito, não dá. Então, nos outros dias você só vai ali para manter o corpo em movimento. Aí, alguns dias você pega aqueles treinos mais intensos e descanso, porque a gente fala que tem os 3 pilares, né? Sim. A alimentação, o exercício e o descanso. Então, a gente tem que trabalhar com esses 3 pilares. Não adianta, eu vou todo dia, porque às vezes a pessoa até vai treinar, mas ela só foi no treino, ela não treinou de verdade. Ana, antes das considerações finais, um tapinha de leve na cara daquelas pessoas que olham pra você e falam assim, mas ela só é bonita assim porque ela toma suco. É. Ela tá no suquinho, o tanque tá batendo ali que é uma loucura. Para aquelas pessoas que não te conhecem, né? Que até entanto não viram a história quando começou. Desde criança, não é aquela criança que cresceu no celular. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu ia comentar, é de tanto que eu brincava na rua, a gente brincava descalço, porque criança, você vê criança usar tênis, na época mal eu tinha tênis para ir para escola. Então eu brincava descalço. E era no asfalto. E o pé ficava tão preto, tão encardido, que na hora que a gente ia entrar, a bucha de lavar, caipira, não saía. Tinha que esfregar o pé com o tijolo. O tijolo. Com o tijolo. Pegava o tijolo, esfregava e a gente ia dormir. Olha. E muitas das vezes nem saía, o pé ficava encardido. Um desse tijolo que limpava a grelha da churrasqueira. Era desse naipe. Ficava de preto, ficava laranjada e depois branquiçava. Eita, nós. Então, sempre foi aí, desde pequenininha, inserida nas atividades, né? Porque, infelizmente, as crianças de hoje em dia não sabem o que é isso, mas eu, desde pequenininha, sempre brinquei na rua, sempre brinquei com meus primos, sempre estava aí, peguei um pouquinho da época do sítio, né? Que nós tivemos parentes que moravam nos sítios, então a gente sempre estava brincando ali na terra, né? As pessoas acham, né? Isso eu acho que é uma desculpa. Eu falo assim, a desculpa da aleijada é a muleta que falam. Isso mesmo. Então vai ter aquela pessoa que vai olhar e vai falar, mas ela só é assim, cara, é porque você está procurando artefatos para poder se preservar, para poder permanecer na zona de conforto. Não tem essa, cara. Essa moça eu vejo, a gente se tromba, isso que é o mais legal. A gente se tromba treinando. Sem querer a gente se trombou, né? tromba. Você passou de bicicleta correndo, e eu tava lá me aquecendo. fazendo batendo meu tempo, era para fazer uma prova só para cumprir. Eu já quis bater tempo, falei, não, já vamos passou igual um foguete do meu lado, E depois eu vi que ela postou, que ela foi correr também, né? Que aí você veio, cara. Eu treinei para São 7 de Buritama, se Deus quiser eu vou estar lá. Vambora. E eu quero ir na placa desse pessoal. Amém, estaremos lá. Vamos juntos. Ana, pra gente poder fechar,
as pessoas querem saber, quem está nos assistindo quer saber onde pode te encontrar. Por exemplo, assim, no teu Instagram, se você deixasse, né, compartilhar com as pessoas que estão aqui nos assistindo, para elas poderem Sim. pegar essa motivação, essa inspiração, seguir você, ver sua evolução, sua trajetória. Qual que é o teu Instagram? Sim. Compartilha com a O gente. meu Instagram está Ana Cláudia Peraza, Peraza com 2E, @gmail.com. Aí, beleza. Então, digitou Ana A gente Cláudia vai colocar Peraza no link lá, também, né? A produção já vai coloca. aparecer meu Instagram. Mas eu falo assim, gente, o meu Instagram é bem simples mesmo, é um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho da minha vida, porque eu falo, eu sou apaixonada mesmo por esporte, porque eu gosto de estar em movimento. E É um perfil verdadeiro. é de perfil verdade, verdadeiro. eu não Já falo entrei, isso. Não tem máscara ali, não. Não É, tem Não suco. tem. Não. Eu falo É. assim, é muito suplemento, né? Porque hoje em dia, que nem eu passei com meu querido amigo Ti, falei da creatina, né? Hoje em dia a gente tem vários artifícios para estar usando aí de suplemento, né? Suplementação, às vezes para dar aquele grau, aquele estímulo, né? A gente usar uma cafeína, porque às vezes tem gente que tem medo. Mas se você for lá na Muque Vitamina, do meu querido amigo Fábio lá e o Magrinho, Nossa. menina, você acha cada coisa deliciosa lá pra você tomar, que dá aquele grau, que dá aquele Aí, ó. estímulo. E é legal a gente Aqueles lembrar. gelzinhos. É legal a gente lembrar, né, dos meninos que estão sempre nos ajudando. Sim, são É, pessoas Penápolis maravilhosas. Tem uma loja maravilhosa, a MUC, É. suplemento, acho que todo São mundo super conhece. Então, são atenciosos, coisas são, simples, são né? atletas, são Caras, conhecedores do que sabem. Então, quem é fazem. atleta tem que passar lá, Viu, comprar ó, nem que for um A alfajorzinho. gente tem que trazer esses caras aqui, viu? Tem. Isso O mesmo. Bê, o São Magrinho, outros pra que tem que trocar estar uma aqui. ideia com nós. É Os outro caras- também, dinossauro, que você acha que eu pedalo faz Nossa tempo? Não, ele Senhora. pedala São 10. desde Sim. antes de eu vir. Os caras 10 me anos ajudam antes. muito, ajudam meus pacientes, pessoal, é nota mil. São pessoas muito bacanas que também que me deram muita força quando eu comecei também. Então, o recado que eu gostaria de deixar para o pessoal, sem desculpa. Então, não tenho vontade, não quero fazer. Pensa como que você quer estar daqui a alguns anos. Então, eu deixo uma pergunta, né? Eu deixo uma reflexão. Como você quer estar daqui 10 anos, daqui 20 anos? A vida não acaba assim. Então, você tem que pensar em todos, sua família, nos seus filhos, quem tem filhos. Então, não apenas eu morro pela minha família, mas você viveria pela sua família? Então, fica a reflexão aí para quem tem família, quem se ama, tá? Então, começar a cuidar do corpo, porque vamos criar aí poupança muscular. Então, não vai ser só dinheiro, porque dinheiro é bom, mas se você não tiver como levantar, você não vai ter como usufruir da sua condição financeira. Então, os dois também precisam andar juntos. Caramba, que fera. Ana, eu quero agradecer você por estar aqui hoje, uma segunda-feira. Eu que agradeço. Por estar aqui Uma conosco, honra. né? A gente Fico muito tá feliz. se Obrigado esforçando mesmo. todos os dias e eu sei que não é fácil, a gente vencer um dia maravilhoso de trabalho e estar aqui. Então, cara, essa é a primeira de muitas. Eu acho que você vai ver, mais cedo ou mais tarde a gente vai se conectar aqui de novo, porque tem Amém. muito mais conteúdo. Queria agradecer também teu marido maravilhoso, que te acompanha sempre, vocês estão ali sempre conectados. Se o professor quiser deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, que seja um agradecimento, alguma coisa, fique à vontade. Primeiro agradecer, né, o Thiago por mais um convite de estar aqui. Eu estou aqui de acessório, vamos colocar assim, porque a Complemento. Ana falou... Muito importante. O que a Ana falou, eu corroboro, né, bato o martelo e agradecer o pessoal aqui que está nos bastidores do Fococast aí, que é uma estrutura que Fantástica, é viu? fantástica. Agradeço. A gente não imagina que tem um negócio assim em Penápolis. É tão legal a gente ver no É legal, porque esse bate-papo aqui não tem como a gente parar e conversar e falar tudo isso às vezes para as pessoas, né? É que nem o nosso querido amigo Dimba que veio aqui, né? Sim. Olha, ele mora lá no condomínio. E eu não sabia que o cara jogou com o Neymar, mano. Você vê que E aí coisa. eu falei, pô, a partir dessa conversa, com esse bate-papo aqui, aí eu já soube mais da história Expande. dele. Agora eu passo, eu falo, ô Dimba, você tá bom? Porque eu falava Marcos Vinícius, ele olhava assim, tipo, porque acho que ninguém chama de Marcos Vinícius, né? Sim, sim. Aí agora ficou conhecida a história. Então, é o momento, né, Thiago, de agradecer por causa disso mesmo que a Ana falou. De repente, compartilhar essa conversa e atingir aquela pessoa que está precisando, Sim. né, no momento certo da vida dela. Plantar uma E deixar o sementinha, recado, realmente. né? Os contatos estão aí, a gente está aqui para tirar dúvida, para ajudar, para motivar. Para conversar. E o legal é que a Ana falou, nossa, tanta conquista, ela pode fazer tanta coisa que é inimaginável para muitas mulheres aqui de Penápolis, mas no final de tudo, o recado que ela deixa não é o resultado dela,
Não. Mas é essa coisa de você ter a poupança, Sim. de realmente viver pela sua família, viver por você. Aí eu morro por... Não, primeiro você tem que viver. Sim, e a poupança é algo que você começa, né? Não dá, Isso. é poupar, não tem Desde como você agora. falar, hoje eu quero colher, Não. mas quer colher o Não quê? vai. O que você plantou lá atrás, minha querida, né? Exatamente. Então, e pessoal, vocês veem como que é legal a Foco Cash, né? A ideia da Foco. A Foco é uma empresa, né, que está dando seus primeiros passos nessa questão do podcast, é uma empresa assim que na parte do marketing já está decolando aqui na cidade, mas a gente conta, né, com pessoas, principalmente com empresários que queiram estar abençoando de alguma forma, ajudando a investir, né, nessa sala, no nosso estúdio, para que de alguma forma a gente consiga alavancar e tornar Penápolis uma cidade reconhecida, importante, uma cidade pessoas saudáveis. com pessoas saudáveis. A gente tem assim academias crescendo aqui na cidade, o esporte, né, para quem está praticando, isso é maravilhoso porque tem espaço para todo mundo. Então, se você que está nos assistindo é um empresário e tem interesse em investir, em nos ajudar, entre em contato, né, com a empresa, entre em contato com as pessoas que estão fazendo à frente da empresa para que a gente possa crescer junto. Se de alguma maneira você acha que tem alguma importância que poderia ser dita para que a gente possa crescer e continuar, né, esse progresso, eu queria agradecer a todos que estão aqui dedicando esse tempo precioso em conhecer um pouquinho mais sobre a história da Ana, em estar dando essa possibilidade, essa moral para a gente. Se você gostou, salve esse vídeo para você compartilhar com alguma pessoa que você ama. Se você ainda não segue o canal da Foco, passe a seguir, ative o sininho para que você possa estar a par dos próximos episódios, porque a gente sempre vai trazer conteúdo aqui que é transformador, conteúdo que vai fazer você alcançar teu próximo nível e a tua melhor versão. E eu gostaria apenas de fazer um comentário rápido que eu esqueci de falar, que às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, porque isso, porque aquilo. Então, vocês não têm mais desculpa, porque aqui na cidade de Penápolis, junto parceria com a prefeitura e a FUNEP, tem uma excelente academia de alto nível, tá? Com excelentes aparelhos, que é aberto à população. Você só precisa fazer o seu cadastro junto à Secretaria de Esportes, com o seu documento, e aí você vai lá e conversa com o professor, tem período de manhã, tarde e noturno. Então, não cobra nada. É uma parceria da faculdade FUNEP com a turma da Educação Física, com a prefeitura. Então, não tem desculpa, tá, galera? Então, não tem dinheiro. A prefeitura fornece. É um trabalho que não é muito divulgado, porque como a maior parte das pessoas trabalham, às vezes tem dificuldade de horário, fornecido são pessoas, maior parte das pessoas lá da terceira idade que usufruem esse serviço. Então, fica aí o convite para você estar conhecendo, você estar sabendo, tá? Que lá no Centro de Lazer, que agora a FUNEP, junto com a parceria com a FUNEP, tem um excelente lugar para o pessoal estar treinando. Então, quem tiver condições, tiver interesse, pode estar procurando a Secretaria Municipal de Esportes de Penápolis, que você será melhor informado e orientado, tá bom? Que lá você tem uma estrutura aqui em Penápolis. Só não pratica quem não quer. Não tem desculpa, galera! Essa é a nossa mensagem final. Eu dou a mão para esse casal maravilhoso. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai nos despedir dessa maneira, conectado, totalmente conectado, porque isso aqui tem uma energia maravilhosa. A gente quer compartilhar essa energia com vocês. Fiquem com Deus galera. E até sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.